Parte 3 da aula 3. Diagramas e terminologia. Isso é uma revisão bem rápida. Esses conceitos são discutidos nas disciplinas de instrumentação, porém como utilizaremos elas? Esses conceitos nessa disciplina eu resolvi passar por eles. Só alguns slides. Tá? P&ID, ou diagrama de instrumentação e tubulação. Aqui a gente tem um exemplo de uma malha de controle. Ele tem um trocador de calor, um determinado fluido passa, entra no trocador, recebe calor e sai. Então esse fluido está se controlando a temperatura desse fluido aqui. Mede-se a temperatura de saída do fluido após ele passar pelo trocador de calor. O TT seria um transmissor, então a última letra ali, T. Essa última aqui é transmissor de temperatura. Então o transmissor de temperatura transfere a informação da temperatura que ele leu até o controlador e indicador de temperatura. Esse pontilhado significa que essa conexão é elétrica. A gente pode ver aqui, ó, electric, usually 4 to 20, de 4 a 20 mA. Tá? Pode ser um sinal elétrico diferente de 4 a 20. Tá? 4 a 20 é o mais utilizado. Então aqui, ó, ele tem uma comunicação de 4 a 20 do transmissor até o controlador. Do controlador sai também uma comunicação de 4 a 20 aqui, elétrica, até... Aqui a gente tem um conversor que converte corrente elétrica, tá aqui, I para P, para pressão. Olha aqui, ó, pneumática. Tem essa simbologia aqui. Então, a gente observa que essa conexão agora do conversor até a válvula é pneumático, porque essa válvula é acionada pneumaticamente. Então, o sinal elétrico vem aqui, ele faz a conversão da variável elétrica para a variável pressão, de forma a abrir ou fechar a válvula, que é acionada pneumaticamente. Tá? E aqui a gente tem o código V de válvula, válvula de temperatura, conversor de temperatura. Então, recapitulando os tipos de sinais que a gente pode ter lá, ó, um sinal pneumático, um sinal elétrico pontilhado, internal software link, sinal indefinido, tubo capilar ou hidráulico. Aqui a gente tem outras... a simbologia dos instrumentos e funções matemáticas que a gente pode encontrar, tá, nos diagramas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, localizado no painel principal e acessível ao operador, que é o que a gente vê aqui, ó. Então, esse controlador e indicador de temperatura, ele é um controlador que tem um indicador nele que está montado lá no painel e que o operador tem acesso a ele. A gente pode ter um aqui, ó, montado em campo e não acessível ao operador. Esse aqui, por exemplo, esse, está tudo lá no campo. Esse aqui está no painel. Localizado, só um pontilhado atrás do painel principal e não acessível ao operador. E assim, você tem outros casos. Ó. O operador tem acesso, mas lá no console principal, né? Esse quadradinho aqui já é quando é uma função matemática. Mathematical function. O símbolo localizado no lado superior esquerdo ou direito do símbolo principal. Então, nesse slide, nós vemos as indicações das letras utilizadas, os transmissores e controladores, dá para ver. Então, aqui alguns exemplos de instrumentos que vocês encontrarão aí nos manuais. FC, por exemplo, seria a primeira letra F, vazão, a última C, controlador. Então, é um controlador de vazão, o flow controller. TT, transmissor de temperatura e transmitter, né? Transmissor de temperatura, temperature transmitter. Então você vai pegar a primeira letra T, temperature, temperatura, a última T, transmissor. TIC, ou temperature indicator controller, ou controlador
indicador, que é um controlador que possui um display para o operador visualizar, de temperatura. Controlador indicador de pressão, P, pressure, aqui. E AC, controlador analisador. Esse A de análise, que analisador análise, se refere geralmente a sistema de medição de compostos, de gases, tá? Novamente, não é o meu objetivo ensinar isso aqui, tá? Só uma revisão básica para a gente poder seguir em diante. Coloquei aqui só pelo exemplo do sistema mesmo em questão, só para a gente ver aqui, ó, um controlador indicador de pressão, trocador de calor, um controlador indicador de pressão também, mesma coisa, né? A gente tem aqui, ó, um outro sistema, um tanque, aqui você tem vapor para aquecer lá dentro, tem um controlador de L é nível, vamos aqui no L, level, nível. Então é um controlador de nível, um controlador de vazão, um controlador de pressão. Aqui a gente tem um controlador analítico, controlador de temperatura, controlador de vazão, um transmissor de vazão, flow, vazão, né? Transmissor de temperatura, então aqui você mede a temperatura, envia o sinal para cá, mede a vazão, envia o sinal para cá. Aquele barramento lá, ele é do tipo não definido. Ele não quis definir qual é o tipo de barramento que tem. Então pode ser qualquer tipo de barramento de dados aí. Pode ser elétrico, pode ser pneumático, enfim. Ele não considerou importante mostrar. Controlador de vazão, transmissor de vazão, transmissor de... O que é C? Tá, não tem na tabela, acabei de olhar, mas isso é concentração, tá? Aqui tá faltando. Então esse aqui é um transmissor de concentração, a concentração desse produto aqui, que é o que você vai controlar. Você vai fazer a análise da concentração com o analisador e controlar essa concentração. Só para ficar mais prático, o que seria essa concentração? Pode ser, por exemplo, a concentração de álcool e água nessa substância aqui. Você está querendo retirar água e aumentar a concentração de álcool, por exemplo. Também falando agora, voltando a falar em sistemas de controle, a gente tem dois tipos de forma de atuação. O que a gente denomina de direct ou direto, né? Atuação direta e reversa. Ó, quando você tem o erro, tá lá, aqui é seu set point, aqui é a sua PV, variável de processo. Se ela for do tipo mais e menos, esse erro aqui, ele é do tipo reverso. Por que é chamado de ação reversa? Porque a variável que você quer controlar é a PV. O erro tem o sinal inverso ao da PV, ó, negativo. Se a PV aumenta, o erro diminui. Ou se ela fica mais positiva, ele fica mais negativo. A ação é reversa, é inverso. Se aumenta, esse aqui diminui. Essa é a forma mais comum que a gente encontra nos livros, né? É a ação reversa. Agora, existe o inverso, que é positivo e negativo aqui, ou seja, o seu erro é PV menos set point, variável de processo menos a variável de set point. Com isso, o seu erro agora, quando aumenta a sua variável de processo, aumenta o erro. Essa é a ação direta. Então é um controlador do tipo ação direta. Tá? Por que é importante saber isso? Porque isso, vocês vão se deparar com isso quando estiver analisando controle de processos. Em controle de processos, é comum encontrar ação direta lá no seu controlador. Tá? O que isso muda na prática? Só o sinal aqui. Só inverter o sinal, mais nada. Toda a técnica de controle de projeto é idêntica, com exceção de que o sinal vai ficar invertido no seu controlador. Mas se você não prestar atenção nisso, você pode projetar o seu sistema e ele não funcionar porque tem um sinal invertido. Ó, características do sistema em regime permanente. Steady state characteristics. O que é isso? Significa qual é o comportamento do sistema em regime permanente, após os transitórios. Se, por exemplo, você toma uma referência, o sistema seguiu essa referência e ele continua seguindo a referência. Se não tiver nenhuma perturbação e o sistema foi estável, ele vai entrar em regime permanente. Então, tá lá, sempre com degrau, o sistema vai seguir isso aqui, ó. E em teoria, se tiver integradores, né, o sistema não for de tipos
muito elevados, aqui vai ter erro zero. Então, normalmente o processo a gente quer isso aqui, ó. Normalmente, nem sempre, tá? Nem sempre você vai conseguir ter erro zero. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem, ó, temperatura e vazão de entrada do fluido, temperatura e vazão de saída do fluido. Então isso aqui, agora que eu vi aqui entra o fluido que você quer aquecer, ele entra e sai por aqui. Então ele tem uma vazão de entrada, uma temperatura de entrada e uma temperatura de saída. Aqui você tem o fluido que vai controlar essa temperatura, que vai fazer a troca de calor. Ele está passando aqui, sai por aqui, temperatura de entrada dele, temperatura de saída dele. E aqui tem as perturbações. O que são perturbações? Todas as variáveis que você não controla no processo. Por exemplo, a temperatura do fluido de entrada, a temperatura, a vazão de entrada, a vazão de saída. E pode ter outros parâmetros, mas esses são os parâmetros que você tem aqui. Tá? E o que você tem que fazer para controlar isso? Você tem que controlar aqui, atuando nessa válvula. Ó, na verdade, perturbações são essas duas variáveis aqui. Ó. Essa daqui é a carga, é a sua saída. Então, como que ela é considerada como perturbação? Quando você tem uma variação na sua referência. Vamos supor que você estava com uma temperatura de saída um valor, agora você quer outro valor de temperatura. Tá? Ou quando aí você tem uma variação de referência, tem uma variação de carga aqui, você tem que se adequar a esse novo ponto de operação. Tá? Para sistemas em regime permanente, é possível traçar um gráfico que chama grafo do processo, né? Grafo do processo, que relaciona em regime permanente a entrada da planta e a saída da planta. Ou seja, o que ele chama de saída do controlador, porque lembra, a saída do controlador que está a planta. A saída do controlador é a entrada da planta, que é a nossa MV lá, variável de processo, variável manipulada, e a saída da planta é a variável de processo. Process Variable, Manipulated Variable. Então aqui seria esse control output é o MV, que é a entrada da planta, e aqui é a PV. Então você está plotando nesse gráfico, em regime permanente, a entrada da planta pela saída da planta. Então no eixo X é a entrada da planta, no eixo Y é a saída da planta. Então você tem esse grafo aqui do processo.